E aí o que acontece ele aumenta muito a polícia secreta para combater os elementos dentro do partido que estão questionando ele, para combater os supostos traidores no campo, que são os kulaks, e ele também cria os campos de trabalho forçado, porque, mano, as pessoas precisam trabalhar, entendeu? E dado que as pessoas não têm motivação para trabalhar, porque você motivar não vai fazer você ganhar mais, então por que você se esforçaria no trabalho? Aí, beleza, se você não vai se motivar por bem, você vai se motivar por mal. E aí os campos de trabalho forçado aumentam muito e as pessoas são exiladas e são mortas num nível muito alto, sabe? Então, só para dar um exemplo, o Stalin, durante o Holodomor e o Arshashili, que a gente fala no Cazaquistão também, milhões de pessoas morrem de fome. Só que esse não é o único problema. Por quê? As pessoas são efetivamente assassinadas pelo governo, executadas sumariamente, porque o governo acha que alguém está sendo traidor, sabe? E o tipo de pessoa que é traidor são os kulaks, que eram os camponeses de classe média que existiam. Então, imagina um camponês que desde o fim da servidão na Rússia, né, então nos últimos 40 anos, a família do cara conseguiu juntar, sei lá, 10 cabeças de gado, algumas dezenas de cabeças de gado. Esse cara não é um aristocrata, mas ele também não tá tão ferrado, entendeu? E aí eles acham que esse cara tá subvertendo a revolução, então eles vão lá e exilam esse cara, ou matam ele. Só que, ao longo do tempo, isso não resolve. Por quê? Porque o cara não tava sabotando nada. Exato, entendeu? tipo, nunca foi verdade. E aí eles ficam tipo, mano, tem alguém sabotando, tem alguém sabotando. Então, no começo, o Kulak era o cara que efetivamente tinha uma condiçãozinha boa. Depois de um tempo, cara, qualquer pessoa que não era completamente paupérrima, assim, é tida como um gulag, como um kulak e como um inimigo da pátria. Então essa pessoa, ela é ou exilada ou executada sumariamente, sabe? E para os fins do Stalin, o campo de trabalho forçado acabou prestando um puta serviço, porque a Rússia tinha tipo, projetos de infraestrutura que eram óbvios. A gente já falou isso no episódio sobre o Wagner, mas tipo assim, intervencionismo estatal, quando a gente está falando de indústria de base e questões de infraestrutura mais fundamentais, assim, funciona muito bem a direção que o Estado dá, entendeu? Exato. Quando você não tem nenhuma indústria, você ter alguma indústria é meio que Exato. óbvio, entendeu? Exato. Então o Estado consegue fazer isso. Então, já tem uma fábrica ali e uma fábrica lá, elas se alimentam. E se eu fizer uma estrada aqui no meio? O Estado é perfeitamente capaz de fazer esse tipo de intervenção. E na Rússia carecia de muitas dessas obras. E aí o Stalin, tipo, pô, quanto mais eu prendo, mais escravo tem para trabalhar aqui na condição da rodovia, da ferrovia, etc. Ou dos canais, Dos né? canais, tipo, coisas que tinham que ser feitas. E aí, cara, isso meio que cria um ciclo, né, horrível, assim, que é tipo, quanto mais eu prendo, mais rápido a obra de infraestrutura que tem que acontecer, acontece, entendeu? Então, também no Stalin, puta, é o ápice, né, tem até o livro lá do arquipélago Gulag e tal, e é triste também, porque se você tem mais detalhes sobre a vida nos gulags e tal, eles misturavam essas pessoas que eram, né, os kulaks ou então dissidentes, etc., com bandidos de fato, entendeu? Tipo, e aí que nasce as histórias de máfia russa e tal, a questão das tatuagens, etc. Mas enfim, esses caras eram, tipo, criminosos, assim, tipo, sem piedade nenhuma, assim, literalmente delinquentes, e eles ficavam torturando um bando de gente, de gente normal, assim, no meio da nevasca no inverno, sabe? Faziam as coisas maldosas, tipo, a ração, não, a alimentação era tipo uma sopa de pão lá por dia. Tipo, ai, meu irmão, me dá a tua sopa aí. Exato. Sabe? Me dá a tua sopa. Ah, não, mas eu vou morrer de fome. Dá a sopa. Tipo, Exato. me dá teu sapato, sabe? Um relato super famoso do campo de trabalho forçado é que tinha um canal, eu não lembro exatamente qual era o canal. Eu também não lembro, não. Mas que tinha que ser cavado, sabe? E aí eles botavam os caras, era na Rússia, era tipo na Sibéria, assim, então no inverno ficava bizarramente frio, botavam os caras pra cavar a terra com a mão, sabe? Não dava nem pá pros caras cavarem. Então você começava a cavar com a mão, o clima tava abaixo de zero por muito, e as pessoas morriam, mas não tava nem aí, entendeu? Aí ia alimentando de cada vez mais trabalho forçado, que na prática são escravos, né? A pessoa pode falar que esse tipo de campo de trabalho forçado, os gulags, já existiam também no regime do Nicolau II. Só que era uma dimensão, se infinitamente existisse, menor. que eu não tenho certeza que... Gulag existia. Mas era numa dimensão tão Muito menor, tipo 100 vezes menor ou mais. Total. Tipo assim, a sociedade da Rússia é uma sociedade, tipo assim, tem uma matriz mais autoritária e tal, não dá pra comparar com a gente aqui. Só que o Lenin e o Stalin levaram... De 30ª potência, assim. Exato. Né? E aí, enfim, tem a coletivização do campo, ele meio que termina a coletivização do campo na década de 30. Imediatamente depois ele faz os grandes expurgos dele, porque as pessoas estão vendo o horror que está acontecendo na União Soviética e viram o fracasso relativo dessas políticas, e aí ele resolve, cara, eu tenho que matar todo mundo. E aí, o que ele faz? Ele mata centenas de milhares de pessoas
E aí não é morrer de fome, não. Aí é literalmente ser executado pelo governo as pessoas que ele achavam ser dissidentes, entendeu? Que podiam ser dissidentes. E acabaram morrendo pessoas que podiam divergir o foco nele, né? Então, tipo, isso afetou profundamente o exército russo não, né? O soviético. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, cara, tinha tido tanta morte e tantos quadros técnicos da Rússia, tipo, os caras que eram ou cientistas, ou tipo um político muito talentoso, um cara que é um excelente general e tal, esses caras que podiam chamar a atenção e enfraquecer o Stalin, todos eles já tinham morrido. Então tava tipo... Quando a Segunda Guerra Mundial acontece, a Rússia inicia de fato a invasão dos russos, a União Soviética está extremamente despreparada militarmente, porque os grandes expurgos do Stalin foram muito extensos, entendeu? Exato, eles mataram muitos oficiais, mas é isso, não foi só oficial, foi todos os líderes da União Soviética. Se você vê, quando a União Soviética é criada, o Lenin ele cria meio que o primeiro Politburo, assim, né? Exato. Que é o comitê de política do partido. Todas as pessoas que eram do Politburo, que ainda estavam vivas na época do Stalin, morrem na mão do Stalin, sabe? Então, o Lenin ele já tinha morrido, tinha um cara outro que tinha morrido também, todos os outros morrem. Fica literalmente só o Stalin. E aí isso chega a centenas de milhares de pessoas que são literalmente mandadas à morte, não é pela fome, é pela mão do Estado, sabe? Então, quando você compara isso com ditaduras, por exemplo, no Brasil morreram milhares de pessoas. Na União Soviética morreram centenas de milhares de pessoas, Exato. entendeu? E com a fome, milhões. Exato, né? e com a fome vai para milhões. Então, enfim. E o Stalin também é importante, cara. O grande expurgo, ele tá tentando fazer o nome dele também, né? Ele é o cara que inventa também o... Isso vai influenciar outras correntes do comunismo que vem mais à frente, mas ele é o pai do culto ao líder, né? Tipo, é uma coisa que o Lenin não implementou, não sei se iria implementar, mas o Stalin, ele se coloca como o grande pai da Rússia e tal, como um rei, né? Como os czares eram antigamente e tal. Então, esses expurgos e essa propaganda política maciça também é uma coisa que o Stalin introduz para consolidar ele como, tipo, cara, comunismo, Stalin e política e felicidade é a mesma coisa, entendeu? É tipo, eleva para um grau de autoritarismo assim, é um grau de autoritarismo que só vai rivalizar quando chega depois o nazismo na Alemanha, né, o fascismo na Itália, e, tipo, é argumentável o grau de autoritarismo que os outros dois... Tipo, o Stalin definitivamente conseguiu ser mais autoritário que o Mussolini. Com certeza absoluta. Absoluta. Agora, que o Hitler eu já não sei, entendeu? Aí Sim. já, mas fica bem parelho, é bem comparável. E além disso, o Stalin também faz expurgo de poloneses, porque a Rússia, ela tinha várias populações, né? Porque o Império Russo, ele não era só do povo russo, ele tinha várias nacionalidades dentro. Até hoje. E as nacionalidades podiam ser um problema para ele. Então, ele também faz expurgo de pessoas que são nacionalistas. Então, ele também tem essa característica em comum com os nazistas, que é expurgar as pessoas por motivos étnicos. Pois é. Aí, enfim, esse eu acho que é, tipo... Aí o Stalin ganha, tipo, o Stalin com financiamento, o Land com a ajuda dos Estados Unidos. Consegue armar a tropa e tal, e tem a resistência heróica em Stalingrado. Mas só pra gente ser justo também, debate-se até que ponto o Land-Lease foi tão determinante na Segunda Guerra Mundial. Exato. Mas o mais importante é, enfim, a resistência heróica lá em Stalingrado, né, que é a batalha que virou completamente a marcha dos nazistas para dentro da Rússia, e depois a União Soviética consegue fazer o caminho de volta. Também, para ser justo, cara, eu acho que nego fala que é a maior incidência de crimes, violência sexual contra as mulheres, é o retorno da Rússia até Berlim, sabe? Exato. Porque os alemães tinham sido extremamente cruéis avançando na Rússia, Exato. E a Rússia repaga na mesma moeda todo mundo que estava ali no caminho. Exato. E aí termina a Segunda Guerra Mundial com o Império Russo na maior extensão que ele já teve na história da humanidade, que eles literalmente conquistaram até metade da Alemanha. Exato. Que se você falasse isso para um inglês do século XIX, ele ia ficar tipo, mano, que isso? O quê? Em 1945 acabou, né? A Rússia vai conquistar metade da Alemanha, não, sabe? Isso é tipo um pesadelo, né, pro inglês, porque os caras tinham um medo tremendo, assim, da potência que a Rússia estava adquirindo, né, depois de conquistar a Sibéria, enfim. Exato. E, cara, a Rússia mais industrializada, às custas da morte de milhões e milhões de pessoas, né, por causa do trabalho forçado. E, cara, também, assim, mais escolarizado, tem plano de alfabetização em massa e tal, mas até que ponto esses números são verdadeiros, a gente não consegue saber nunca, entendeu? Sim. Porque pelo mesmo motivo que dava problema nos números do grão, que gerou de fato a fome, a gente não pode ter certeza de mais nenhum dado, porque também não tem... Nessa época nem tinha. Mas uma vantagem que a União Soviética tinha com relação ao regime do czar é que eles eram... O regime do czar era extremamente pautado em nobreza, em títulos de nobreza.
E a União Soviética fala, tipo, cara, isso aí não existe, entendeu? Então pessoas que são meio que do campo conseguem subir, Sim. que os próximos 2 líderes da União Soviética são meio que nesse quesito, entendeu? O Khrushchev, ele era meio que um Zé Ninguém, a família dele era um bando de camponês ali da fronteira com a Ucrânia, e o Gorbachev, a família dele era de Kulak da Ucrânia, que é expulsa da Ucrânia lá pro meio da Rússia, numa das primeiras levas de expulsão dos Kulaks. O Gorbachev deu muita sorte que a família dele não morreu na... Doideira. Mas enfim. E aí, exato, a União Soviética está no auge do poder que o Império Russo já teve, assim. O Stalin vai até os anos 50 ali, né? E eu acho que o ápice da União Soviética é nos anos 60, de fato. É. O Stalin faz o setup, assim, pra, tipo, ter os anos de ouro, assim, da Exato, União eles conseguem Soviética. roubar a tecnologia de arma nuclear dos Estados Unidos. Até que ponto o Oppenheimer colaborou com isso Não, também é mas é debatível. porque tinha uns caras, eu não sei, eu não vi o filme do Oppenheimer, eu não conheço a história também. Mas tinha uns caras comunistas no Projeto Manhattan e tal. Tinha que só, pouca gente, só a mulher e a amante do Oppenheimer. mas que contribuíram para vazar os segredos da arma nuclear e é isso. E aí começa a Guerra Fria, né? Que é o que pauta o resto de todos os caras aqui na lista até o último. Exato. Pra ranquear o Stalin, cara, tem que colocar ele do lado do Lenin. Do né? Lenin, pau a pau. Absolutamente maligno, assim. Tipo, literalmente tinha cota de quantas pessoas tinham que ser presas. Então, vamos supor que você mora no interior de São Paulo, você mora em Sorocaba. E aí o Stalin lá de Brasília mandou, tem que prender 50, sei lá, 500 pessoas esse mês em Sorocaba. E aí vamos supor que só tenha 50 pessoas que tinham algum motivo, mesmo que muito errado, para serem presas. As outras 450 você arranja da onde? Cara, Exato. a polícia só vai e arranja qualquer pessoa aleatória. O modus operandi da NKVD, que é a polícia secreta na época do Stalin, que depois vira KGB, era chegava no quarto das pessoas no meio da noite, abria a porta, sequestrava o cara, levava pro quartel, acusava a pessoa de um crime que a pessoa obviamente não tinha cometido e ficava torturando a pessoa até ela confessar. E aí depois que a pessoa confessava, ou ela era morta, ou ela era mandada para ficar 10, 15 anos fazendo trabalho escravo no Gulag, entendeu? Então, era uma coisa absolutamente maligna, assim. Sim, Uma das experiências mais malignas da história da humanidade foi a União Soviética na época do Stalin. com certeza. Então é isso. A ranking dele é literalmente Satã.